Resumo dos pontos que precisam ser revisados em função dos erros em cadernos de questões referente aos assuntos: Estado, conceito, poderes, RJU, organização, terceiro setor, Estatuto das Parcerias. Primeiro ponto: administração direta não tem hierarquia em face da administração indireta. A subordinação decorre de hierarquia enquanto que a vinculação não. Administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. GL 200/67, art. Quarta, fundação pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Incluído pela Lei no 7.596, de 1987, primeiro no caso do inciso terceiro, quando a atividade for submetida a regime de monopólio estatal, a maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente. Terceiro, as entidades de que trata o inciso 4º deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. A Constituição Federal fala específica e expressamente da exigência de criação de órgãos reguladores em duas áreas: o setor de telecomunicações, Anatel, e setor do petróleo e gás natural, ANP. As demais agências reguladoras possuem fundamento genérico no art. 174, caput, da Lei Maior. É o que nos ensina Rafael Carvalho Rezende Oliveira, curso de Direito Administrativo. 12 ed. Rio de Janeiro, método, 2024, p100. Após as alterações legislativas, liberalizando a economia e diminuindo o próprio tamanho do Estado, optou-se pela adoção do modelo de agências reguladoras para se estabelecer o novo modelo regulatório brasileiro. As fontes constitucionais das agências reguladoras são: a. art. 21.11, da CRFB, alterado pela S. agosto de 1995, determina a instituição de órgão regulador para o setor de telecomunicações; b. art. 174 da CRFB, dispõe que o Estado é agente normativo e regulador da atividade econômica. E c. art. 177, segundo, terceira, da CRFB, alterado pela S. setembro de 1995, estabelece a criação de órgão regulador do setor do petróleo e gás natural. Portanto, como as agências reguladoras que têm fundamento específico na Lei Maior são a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP e Agência Nacional de Telecomunicações Anatel sobre a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público, institui e disciplina o termo de parceria, e dá outras providências. Nesse contexto, a OCPALFA não pode ser, dentre outras, uma cooperativa, uma fundação de direito privado criada por órgão público ou uma instituição religiosa. Repare que as entidades que não podem qualificar-se como organizações da sociedade civil de interesse público, OCP, estão elencadas no art. 2º, e incisos, da Lei Geral. Vejamos, art. 2º não são passíveis de qualificação como organizações da sociedade civil de interesse público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3º desta lei, e, as sociedades comerciais; 2ª, os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional; 3ª, as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; 4ª, as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; v. as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios; 6ª, as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 7ª, as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 8ª, as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 9ª, as organizações sociais; x, as cooperativas; 11, as fundações públicas; 12, as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas; 13, as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192. A questão trata das parcerias entre governo e organizações da sociedade civil, as chamadas OSCs, dentro de uma lógica de governança colaborativa. Esse modelo parte da ideia de que o Estado não precisa, nem consegue, atuar sozinho em todas as demandas sociais. Por isso, ele pode cooperar com entidades privadas sem fins lucrativos, movimentos sociais e cidadãos organizados para formular, executar ou fiscalizar políticas públicas. A razão principal para essas parcerias está na combinação de dois fatores. Primeiro, as OSCs costumam ter legitimidade social e política, porque muitas vezes atuam próximas das comunidades, conhecem melhor as necessidades locais, têm experiência prática em determinadas áreas e representam interesses sociais específicos. Por exemplo, uma organização que atua há anos com população em situação de rua pode ter mais sensibilidade e capilaridade para identificar demandas concretas desse grupo do que uma burocracia estatal distante da realidade local. Segundo, as parcerias ajudam a enfrentar tanto as falhas do setor público quanto as chamadas falhas voluntárias.
As falhas do setor público aparecem quando o Estado é lento, burocrático, centralizado, ineficiente ou incapaz de alcançar determinados públicos com qualidade. Isso não significa que o Estado seja sempre incapaz, mas que ele pode ter limitações concretas em certas políticas. Já as falhas voluntárias são limitações das próprias organizações da sociedade civil, como falta de recursos, dependência de doações, atuação fragmentada, amadorismo gerencial, seletividade no atendimento e dificuldade de escala. Por isso, a parceria pode combinar a legitimidade e proximidade das OSCS com a capacidade institucional, regulatória e financeira do Estado. É exatamente isso que aparece na alternativa à legitimidade política atribuída às OSCS e necessidade de superar as falhas voluntárias e do setor público. Agora, vejamos por que as demais alternativas estão erradas. A letra B está errada porque as OSCS não possuem recursos ilimitados. Pelo contrário, uma das limitações típicas do setor voluntário é justamente a escassez de recursos financeiros, humanos e estruturais. A letra C está errada porque as OSCS também possuem limitações de gestão. Elas não são perfeitamente eficientes nem totalmente independentes do Estado, especialmente quando recebem recursos públicos, celebram termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação. Nesses casos, devem observar regras de controle, transparência, prestação de contas e finalidade pública. A letra D está errada porque afirma de forma absoluta que o governo é incapaz de fornecer bens públicos em qualquer contexto social. Isso é exagerado. O Estado pode e deve fornecer bens públicos, mas em certas situações pode atuar melhor em cooperação com a sociedade civil. A letra I está errada porque as OSCS não garantem a eliminação de qualquer forma de paternalismo. Organizações da sociedade civil também podem reproduzir práticas assistencialistas, clientelistas ou pouco participativas. A simples presença de uma OSC não torna automaticamente a política pública democrática, eficiente ou emancipatória. Portanto, para fins de concurso, a ideia central é esta: as parcerias entre Estado e OSCS se justificam porque permitem combinar capacidades públicas e sociais, aumentando legitimidade, proximidade com a comunidade, participação social e eficiência na provisão de bens públicos, sem ignorar que tanto o Estado quanto as OSCS possuem limitações. STF, no julgamento da ADI 4728/DF, decidiu que normas que impõem prazo para o chefe do Executivo regulamentar leis violam a separação dos poderes, art. 2º da CF, e a competência privativa do Executivo para regulamentar e administrar, art. 84, 2ª da CF. O chefe do Executivo tem discricionariedade para decidir o momento oportuno para editar regulamentos. Diante disso, o STF decidiu que ofende os arts. 2º e 84, 2ª, da Constituição Federal norma de legislação estadual que estabelece prazo para o chefe do Poder Executivo apresentar a regulamentação de disposições legais. STF. Plenário. ADI 4728/DF, Lermin Rosa Weber, julgado em 12 de novembro de 2021, Info 1037. Recordando os arts. 2º e 84, 2ª, da CF/88, art. 2º são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República, 2ª, exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da Administração Federal. Sendo assim, a previsão de que o chefe do Poder Executivo regulamentará a matéria no âmbito da administração pública estadual no prazo de 90 dias é inconstitucional. A questão versa acerca da Lei Federal no 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Nesse contexto, como a administração estadual proporá transferência de recursos públicos para firmar parceria com a organização da sociedade civil alfa, estamos diante do termo de colaboração. Observe que o termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Vejamos, art. 2º. Para os fins desta lei, considera-se, 7ª, termo de colaboração. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Por sua vez, como a sociedade beta pretende firmar parceria com o Estado de Roraima, sem transferência de recursos públicos, estamos diante do acordo de cooperação. De fato, o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros, corresponde ao conceito de acordo de cooperação. Vejamos, art. 2º. Para os fins desta lei, considera-se, 8a, acordo de cooperação. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros sobre a Lei nº 13019214, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta lei a organização da sociedade civil que
Segunda, esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada. V. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: a. Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração. Sexta, tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 anos.